Estamos meditando no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, agora a partir do versículo 32. São Lucas aqui descreve o ideal da igreja, como era a igreja de Jerusalém. Veja, o que São Lucas vai descrever é mais um sonho do que uma realidade. São Lucas, com isso, em nome de Deus, porque é palavra de Deus, é inspirada, quis mostrar como a igreja deve procurar ser em cada época. Olha aqui, a multidão dos que haviam crido em Jesus, era um só coração e uma só alma. Primeiro isso, existia uma comunhão de afeto, uma comunhão de amor. Agora, esse um só coração e uma só alma, não é porque os primeiros cristãos diziam assim, não, a gente deve ser amigo, a gente deve se dar bem. Não, não é assim. Esse um só coração e uma só alma nasce da vida em Cristo. Quando a gente se deixa guiar pelo Espírito de Cristo, repare que um pouquinho antes de dizer isso, a gente estava meditando no Espírito Santo que desceu sobre os cristãos que rezavam reunidos depois da prisão de Pedro e João. Como era que terminou? Todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então é este Espírito Santo que faz da igreja, que faz dos cristãos um só coração e uma só alma. Se for esperar somente na nossa boa vontade, tem é briga. Somos diferentes, temperamentos diferentes, visões diferentes. É quando a gente se abre para o Espírito Santo que Cristo nos dá, que a gente é capaz de, na diferença, ser um só coração e uma só alma. Abrir-se para os outros. É o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Aí veja como continua. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Aí diz, olha aí, o primeiro comunismo, conversa fiada, entre cristianismo e comunismo não tem nada. Aqui, veja, é uma experiência de vida fraterna. Não é na marra, é a fraternidade, é a irmandade. E aqui funciona em grupos pequenos, na igreja primitiva. O que é que isso significa? Que em cada época, mesmo com uma diferença tão grande, sem se conhecer, os cristãos devem procurar ser fraternos. Os cristãos devem ser abertos e sensíveis às necessidades uns dos outros. Se seu irmão está passando privação, se há uma crise, se a paróquia tem assistência social, a gente deve ajudar. Quando a gente pede ajuda para a igreja, graças a Deus, se é uma coisa que a Igreja Católica pode se orgulhar, é de não ter ninguém, nenhum padre, nada. O nosso trabalho não é para ganhar dinheiro. A gente tem o nosso sustento, que é um sustento pouco, não é grande não, viu? É um salário, 2 salários, dependendo da região. Veja, não é muita coisa não. Pelo menos a Diocese de Palmares, vocês não encontrarão nenhum padre rico, nem o bispo rico. Então, a gente vive para o Evangelho, não é para ganhar dinheiro, não. Quando a gente pede ajuda, é porque precisa e não é para a gente. É para as necessidades da igreja e dos mais pobres. Isso aqui que a palavra de Deus diz. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era em comum. Ou seja, existe entre os cristãos a preocupação de uns pelos outros. Depois o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Aqui está a primeira responsabilidade dos apóstolos: evangelizar, dando testemunho da ressurreição do Senhor. Fazer isto que eu faço aqui, todo dia, nesse programa. Anunciar o Evangelho de Cristo. Anunciar Jesus, nosso Senhor, e tudo que tem a ver com Jesus. Então, não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque se ajudavam.
porque não era cada um por si, Deus por todos. Então, eu repito, pelo amor de Deus, quando a paróquia pedir a sua ajuda, ajude. Ajude, é porque a gente precisa. A gente não vive para pedir dinheiro. A gente não é padre por causa de dinheiro, eu não sou bispo por causa de dinheiro. Mas quando a gente pede, é porque realmente precisa. Para a nossa vida cristã, para ajudar outros, para construir alguma coisa para a evangelização. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Era o começo da igreja, uma comunidade pequena, se podia fazer isso. Mesmo sendo impossível hoje fazer isso, é possível manter a generosidade. E há pessoas que são tão generosas, eu agradeço. Pessoas que fazem até doações de uma casa, um terreno, à igreja. Eu agradeço. Quando fazem isso, não imaginam o bem que fazem, porque isso vai servir de meios para a obra da evangelização. Cada um, com muito ou com pouco, naquilo que for possível e que o Senhor inspirar o coração, não deixe de ajudar a igreja, porque ela precisa. A igreja somos nós. A igreja é a comunidade dos que creem, celebram e vivem e anunciam Jesus. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.